Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Hoje nós vamos dar seguimento então à nossa disciplina de estágio profissional, trabalhando com a unidade 10 e unidade 11. Nós temos então dois recursos hoje aqui. Nós vamos trabalhar com o agravo de petição e o agravo de instrumento no processo trabalhista. São dois recursos que não são tidos então como recursos principais, mas eles são muito importantes na processualística trabalhista. Então nós vamos estudar especificamente primeiramente o agravo de petição, na sequência o agravo de instrumento. Vamos lá? O agravo de petição, portanto, pessoal, nós vamos ter esse recurso que seria, entre aspas, um equivalente ao recurso ordinário, porém na fase de execução. Nós estamos na fase de execução trabalhista, nós temos o recurso daquela decisão, então, que resolve a execução, nós vamos opor, então, através da interposição do agravo de petição, certo? Agravo de petição é o meio processual, então é o remédio processual cabível contra a decisão proferida na fase de execução, a decisão que resolve a fase de execução, tá bem? Onde nós vamos achar, primeiramente, a fundamentação jurídica disso? Nós vamos lá na CLT, no artigo 897, a linha A. 897, a linha A, agravo de petição, certo? Nós vamos ter lá a fundamentação, nos parágrafos ali segue trazendo alguma regulamentação. O que nós temos que então observar? Quando vai ser cabível? Nós já falamos, já ao longo das nossas aulas, que em regra, decisão interlocutória é irrecorrível no processo trabalhista, certo? Então aqui nós vamos ter o quê? Qual decisão na fase de execução que é admitida, que admite o agravo de petição? Qual vai ser? Decisões, então, que resolvem a execução, ou seja, decisões definitivas e terminativas. Eu até coloquei no material, se vocês acompanharem, não são cabíveis de despachos, de decisões interlocutórias, todas elas são irrecorríveis, portanto. A decisão que define lá a liquidação é uma fase preparatória à execução, nós já vimos na aula passada, impugnação à decisão lá de liquidação. Nela cabe a impugnação a essa sentença, não é recurso, tá bem? Então, nós temos já a nossa bagagem das aulas anteriores, a gente já vai conseguindo trazer por exclusão também quais as decisões cabíveis. Mas então, em regra, nós vamos ter o quê? Agravo de petição, opostos contra a decisão que resolve a execução, mas basicamente em processos na fase de execução dos embargos de execução e da impugnação à sentença de liquidação. Dessas decisões, então, nós vamos ter a possibilidade de interposição num recurso, que é o agravo de petição. Decisão, então, que resolve a execução, nos embargos de execução ou na impugnação à sentença de liquidação. Certo? O que mais? Vamos lá, então no material de vocês eu coloquei ali um resuminho. Ó. Agravo de petição é cabível nas hipóteses de decisão que... E daí ele tem uma sequência de decisões. Ó. Aprecia embargos de execução, impugnação à sentença de liquidação, embargos de expropriação, embargos de terceiro, acolhe a exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade é aquela meio processual cabível na execução, mas quando a gente estiver diante de uma matéria de ordem pública, não esqueçam. Não encerra o processo de execução, contudo, pelo seu conteúdo, causa gravame à parte, indefere o levantamento dos valores, encerra ou obsta o prosseguimento da execução, aí porque ela reconhece alguma das causas graves, lá como prescrição intercorrente, desconsideração da personalidade jurídica, tudo isso é oponível, então, através do agravo de petição. Rejeita o artigo na liquidação e extingue a execução, como é o caso do indeferimento do pedido da diferença da atualização. Então, são situações, todas elas, se vocês observarem, são decisões que resolvem definitivamente, então, aquela situação, aquela demanda. Nós temos uma fase de execução que vem tramitando, nós temos a impugnação ali aos cálculos, tudo isso que não é cabível o recurso. Porém, da decisão, a citação, então, para pagar, apresenta-se embargos de execução. Ou da decisão de liquidação, apresenta-se impugnação à sentença de liquidação. Desse trâmite dos embargos ou da liquidação, da decisão dela, cabe agravo de petição. Isso é o que nós vamos ver na prática com mais
mais recorrência, né? Mas aí nós temos todas aquelas outras situações que eu acabei de falar, exceção da pré-executividade, ou uma decisão que gere prejuízos, daí sim vai ser cabível. Observação, enunciado 50 da Jornada Nacional sobre Execução na Justiça do Trabalho. Não é cabível agravo de petição nas execuções de até 2 salários mínimos. Não é cabível agravo de petição. Entra naquela mesma situação lá do procedimento sumário. Valor muito abaixo lá, não cabe sequer recurso, então. Na sequência, qual é o objeto do agravo de petição? Vocês já estudaram na aula passada os embargos à execução, certo? Lembram dos quais são os fundamentos cabíveis no agravo dos embargos à execução? Ou seja, aqueles mesmos fundamentos são cabíveis agora no agravo de petição. Porque nós estamos falando da fase de execução. Nada mais oportuno, nada mais óbvio do que a tudo aquilo que eu posso alegar lá, eu posso reproduzir aqui, já que a gente está ainda nessa fase de execução. Tá bem? Então, o que é? Nós vamos ter lá no artigo 884 ali, o cumprimento de sentença, o cumprimento do acordo, quitação, prescrição, alegações, né? Então, foi cumprida a sentença, foi cumprido o acordo, ou já houve a quitação, ou então já prescrito aquele crédito. E ainda aqueles fundamentos que estão lá no CPC, que daí nós vamos sempre adotar de forma emprestada, então, aquela disposição do CPC. Falta nulidade de citação, inexecuibilidade do título, ilegitimidade da parte, acumulação indevida execução, excesso na execução, ou qualquer outra causa impeditiva. E, além disso, também as incompetências do juiz de execução. Tudo isso posso alegar nos embargos, então também posso alegar aqui no nosso agravo de petição, que é o recurso cabível contra a decisão que põe fim a essa fase de execução através lá julgando os embargos ou a impugnação e liquidação. Também, certo? Vamos ver o que mais. É cabível agravo exige que... olha só, isso aqui é importante. Ó. Eu botei uma observação no material de vocês. O cabimento do agravo de petição exige que a parte tenha questionado as matérias nos embargos de execução ou na impugnação à sentença de liquidação. Ou seja, eu falei que eu posso alegar tudo que é cabível alegação nos embargos, certo? Tem, ok. Porém, para eu alegar um determinado tema que é cabível nos embargos no agravo de petição, eu tenho que ter anteriormente alegado lá nos embargos, certo? Então, é como se fosse um pré-questionamento que a gente já viu lá no recurso de revista. É cabível, porém tem que ter tido um pré-questionamento anterior. Aqui eu posso alegar isso no agravo de petição, desde que eu tenha alegado anteriormente nos embargos ou na impugnação. Tá bem? Bem tranquilo. Não cabe, portanto, o agravo de petição genérico. Simplesmente largar lá argumentos soltos não é cabível. Prazo do recurso. Prazo do agravo de petição é de 8 dias, como os demais recursos que a gente já viu. Com a mesma sistemática, prazo em dobro lá para os entes públicos na União, Estados, Distrito Federal, municípios, as autarquias e fundações, Ministério Público, INSS, tudo tem prazo em dobro. Não haverá prazo em dobro naquela situação em que haja litisconsorte com passivo com advogados diferentes, o TST entendeu que não é cabível. Preparo recursal. Eu preciso fazer preparo recursal? Sim, preciso. Olha só, que aqui nós temos que ter um cuidado especial. Lembrando que preparo é o gênero, nós vamos ter as custas e o depósito recursal. Custas processuais devem ser pagas? Custas processuais na fase de execução são sempre responsabilidade do executado. Sempre responsabilidade do executado é cabível o pagamento. Ok, mas qual o valor? Aqui o valor é fixado legalmente, artigo 789-A, inciso 4º da CLT, o valor de R$ 44,26. Esse é o valor das custas do agravo de petição, é um valor taxativo já fixado, certo? Pago por GRU judicial, assim como nos demais recursos. Esse é o valor das custas. E o depósito? Olha só, o depósito vai ter que ser feito, então, ou melhor, para vocês não errar e não confundir, vocês têm que pensar o seguinte, olha só. O agravo de petição, a gente está na fase de execução, certo? Olha só, para apresentação de embargos, eu tenho que ter garantido o juízo.
Se o juízo da condenação já está todo garantido, seja por um depósito, seja por um bem que foi penhorado, neste caso eu não preciso fazer depósito recursal. Agora, se foi feito a garantia do juízo lá nos embargos, porém, por algum motivo, houve a impugnação também da parte credora e aquele valor que era X, agora é X mais 2. Eu botei um exemplo para vocês. Digamos que a sentença de liquidação tinha dito que era 5 mil. Porém, houve impugnação da parte exequente e executado e o exequente teve êxito e o valor passou para 20 mil. Botei no exemplo, no material. Quanto eu vou precisar pagar? Aqui, pessoal, o depósito recursal é diferente lá do recurso ordinário e do recurso de revista. Aqui não tem teto, meu filho. Barbaridade. Aqui sim, o camarada, se aumentou, ele vai ter que pagar tudo, certo? De uma vez só. Aumentou no nosso exemplo ali de 5 para 20. Quanto que ele tem que pagar para poder interpor o agravo de petição? 15 mil reais, exatamente. Então não é como lá, que era 10 mil, depois complementava com mais 10 mil no recurso de revista. Recurso ordinário e recurso de revista. Aqui não. Aqui, se houver a majoração nesse período posterior à garantia do juízo dos embargos, eu vou ter que fazer o depósito recursal do valor integral que falta, sem limites, tá bem? Então, pode ser que seja uma diferença pouca, mas também, se for uma diferença grande, para poder fazer o agravo de petição, vai ter que, sim, pagar todo o valor da diferença, tá bem? Os efeitos, assim como os demais, têm efeito, então, devolutivo, em regra não tem efeito suspensivo, porém, a gente tem algumas peculiaridades aqui. A gente está na fase de execução, certo? Neste caso, olha só, se houver uma disputa sobre limites de liquidação, ou seja, o exequente está alegando que é 20 mil e o executado alega que é 15. Ou seja, 15 mil a gente já sabe que é garantido, né? Se o devedor diz que é 15 e o credor diz que é 20. A diferença está entre esses 5 mil. Neste caso, ó, o valor, que é essa diferença que não se discute, é chamado de valor incontroverso. O valor incontroverso eu posso, então, promover a execução definitiva já, tá bem? Se já tem algum depósito em juízo, depósito recursal, posso utilizar, inclusive, esse valor já para sanar, para garantir para o pagamento deste valor incontroverso, certo? Então, o valor incontroverso é exatamente isso. Se eu estou discutindo só uma diferença, o valor que eu não discuto é incontroverso, já pode promover execução definitiva. Porém, se a questão envolve a própria, o bem obtido para sanar, para o pagamento dessa dívida, enfim, aí já muda. Olha só, a gente já tem um crédito, certo? Mas digamos que foi objeto de penhora um bem impenhorável. Neste caso, eu estou discutindo a penhorabilidade. Aí eu já não posso mais tornar definitiva a execução em relação àquele bem, porque se eu tiver êxito, aquele bem era impenhorável. Neste caso, pode promover a execução provisória. Aí sim, a provisória sim, sem que haja então alienação efetiva do bem. Tá bem? O procedimento então, ele vai ser primeiramente apresentado no juízo de origem, no juízo então da vara da execução, está tramitando execução, para depois ser remetido ao juízo ad quem lá no tribunal, tá bem? Vamos ver o que mais que a gente pode destacar em relação a isto. O julgamento ocorrerá pelas turmas dos TRTs, exceto quando não houver essa divisão, da hipótese que vai ser julgado pelo pleno. Os autos serão processados em apartados, quando a parte deverá juntar todas as peças, ou nos próprios autos, daí promovendo a execução provisória de forma apartada. Então, vai ser uma das duas opções, mas eu vou apresentar sempre no juiz da execução, e o juiz da execução vai determinar se vai seguir nos mesmos autos o recurso e a execução provisória fazem autos apartados, ou o recurso vai em autos apartados, daí nós vamos instruir com as peças necessárias, certo? Admite-se recurso de revista no agravo de petição, também uma outra peculiaridade. E, se for negado seguimento ao agravo de petição, o recurso cabível é o agravo de instrumento, que nós já vamos estudar agora na sequência. A estrutura do recurso, como todo recurso em que nós
temos duas instâncias que estão diretamente ligadas ao recurso. Uma primeira em que eu faço a interposição e depois é remetido por uma segunda instância. Nós vamos ter uma petição em duas partes. Primeiro, a peça de interposição, que é aquela direcionada ao juízo da execução, e depois as razões recursais dirigidas, então, ao tribunal. Nessa primeira petição, como vocês já sabem, nos demais recursos, é muito simples. Nós vamos apenas pedir a admissibilidade, o processamento do recurso, a intimação da parte contrária para apresentar contra-razões ou contra-minutas de agravo, né, o termo que ainda se utiliza mais adequadamente, contra-minuta ao invés de contra-razões, mas tanto faz. No Código Civil agora adotou-se mais como contra-razões, então ainda aqui no processo trabalhista ainda falava assim contra-minuta, mas tanto faz aqui a nomenclatura que você utilizar. Neste caso, então, na sequência eu vou ter que indicar que foi recolhido o pagamento das custas e o depósito recursal, quando for o caso, né? E peço então o processamento. Já nas razões, no juízo ad quem, lá sim, eu vou fazer a identificação das partes, a saudação ao tribunal, e daí depois na sequência a gente entra já nas matérias bem do recurso mesmo. Questões processuais, a eventual preliminar que exista, questão prejudicial de mérito, prescrição, por exemplo, questão de mérito, pedidos e requerimentos, pede o acolhimento, né, a admissão e processamento, e por fim eu faço a indicação do preparo recursal também, se for o caso, como a gente sempre reitera lá no final. Tá bem, pessoal? Trouxe as principais características aqui do nosso recurso de agravo de petição. O modelo da petição nós vamos ter lá na nossa aula ao vivo, mas aqui os principais elementos essenciais que nós precisamos tomar cuidado aqui quando você fala em agravo de petição, tá bem? Na sequência agora, então, a gente vai trabalhar com outro recurso, também denominado de agravo, porém é o agravo de instrumento, certo? O agravo de instrumento vai ter sua fundamentação jurídica onde? No mesmo 897, porém no inciso B, na linha B. Artigo 897, a linha B, e também na sequência o 899, parágrafo 8º e seguintes, além, é claro, do Código de Processo Civil no que for cabível. Tá bem? Mas olha só, agravo de instrumento. Vocês que estão lá, têm aquela origem lá do processo civil, conhecem o processo civil muito bem, aqui vocês têm que ter algum cuidado. Por quê? Lá no processo civil, nós vamos lá no 1015, ele vai falar do agravo de instrumento, cabível contra várias decisões interlocutórias, por vários motivos. Lembram? Porém, aqui a gente sabe que no processo trabalhista, decisão interlocutória não é cabível de recurso. Decisão interlocutória é recorrível de imediato, posso recorrer depois, tá bem? Então, a mesma coisa acontece, como acontecia lá no recurso ordinário, acontece aqui. No agravo de petição, ali eu poderia fazer de questões na fase de execução. No agravo de instrumento, no processo trabalhista, ele tem uma única finalidade. Qual é? Tem como finalidade atacar decisão denegatória do segmento do recurso ordinário, recurso de revista ou agravo de petição. Ou seja, interpus o meu recurso principal, recurso ordinário, recurso de revista, lá para os tribunais superiores, ou ainda o agravo de petição na fase de execução, certo? A decisão que denegou o segmento a este recurso não remete ele para o tribunal superior, é cabível o recurso de agravo de instrumento para destrancar o recurso. É isso que a gente fala. Eu tenho que destrancar o recurso que não foi admitido. Neste caso, interponho um agravo de instrumento que vai ser remetido para o tribunal competente para julgar o meu recurso. Então, é de uma vara do trabalho em primeiro grau. Eu vou fazer, tentei recurso ordinário, não foi admitido o prosseguimento. Neste caso, eu faço um agravo de instrução, o agravo de instrução para agravo de instrumento, para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, um agravo de instrumento para o Tribunal Regional do Trabalho, do qual, se ele receber e der provimento ao meu agravo de instrumento, ele vai julgar o meu recurso ordinário. Bem, basicamente é isso que acontece. Se você seguir no material, eu coloquei algumas decisões que é incabível o agravo de instrumento aqui no processo trabalhista. Quais? De decisões interlocutórias,
de denegatórias dos embargos da execução, sendo o recurso oponível o agravo de petição, certo? Denegatório de seguimento de um outro agravo do instrumento pelo relator, por exemplo, foi interposto recurso ordinário, não foi admitido. Interpus agravo do instrumento. Da decisão do agravo do instrumento, não cabe outro agravo do instrumento, caso esse agravo do instrumento não tenha sido admitido. Então, não cabe outro agravo do instrumento, certo? Só cabe da decisão do recurso ordinário, quando não for admitido, recurso ordinário, recurso de revista e agravo de petição. E denegatório dos embargos lá no TST também é resolvida por embargos. Por agravo do instrumento. Agravo do instrumento contra a decisão que admitiu apenas parcialmente o recurso de revista. Eu botei no material de vocês porque houve uma mudança de entendimento. Tinha um entendimento, inclusive, sumulado pelo TST e que hoje foi alterado. Então, recentemente houve uma alteração. O TST não admitia agravo do instrumento quando o recurso de revista era admitido parcialmente, tá bem? Agora, quando houver admissão parcial de apenas um fundamento invocado do recurso de revista, é cabível, é admitido o agravo do instrumento para impugnar a parte que não foi admitida. A parte, o capítulo denegado da decisão, eu posso, então, apresentar, interpor agravo do instrumento para que o recurso de revista seja admitido na integralidade. Entenderam? É isso. O recurso de revista foi admitido só parcialmente. Foi admitido o segmento só em relação a um fundamento que foi levantado ali em relação à decisão que eu estou recorrendo. Neste caso, cabe o agravo de petição para que seja remetido aos dois, a todas as matérias, então, todos os capítulos da decisão que foram atacados por recurso de revista. Tá bem? Prazo recursal do agravo do instrumento, 8 dias, assim como os demais recursos. 8 dias, a mesma coisa. Prazo em dobro para aquelas autoridades, nós vamos ter prazo incompatível, prazo em dobro para litisconsórcio com advogados diferentes, é incompatível. E ainda, artigo 775, somente em dias úteis que vai ser feita a contagem do prazo. Certo, pessoal? O que mais que nós vamos observar aqui? Preparo recursal. Preparo recursal. Tem necessidade de preparo? Sim, tem. Da mesma forma, preparo recursal, gênero, espécie, custas e depósito. Custas vão ser pagas no mesmo valor lá do agravo de petição, R$ 44,26, conforme o artigo 789-A. Agora, pode haver uma mudança legislativa? Pode aumentar o valor, até porque esse valor já tem previsão há um bom tempo. Então, é interessante que daqui a pouco, ou melhor, é importante se ater que daqui a pouco pode haver uma alteração para majorar, atualizar esses valores, né? Certo? Então, o valor das custas 44,26, o recolhimento da mesma forma, a responsabilidade então do executado. O que mais na execução, né? Quando for na fase de conhecimento, daí não cabe, não tem necessidade de recolhimento de custas. Na fase de execução, sim, daí 44,26. Tá bem? Na fase de conhecimento, não tem. Na fase de execução, sim, responsabilidade do executado. E o depósito recursal? O depósito recursal tem necessidade? Tem, em regra tem. E qual é o valor? O valor correspondente a 50% do depósito recursal do recurso que eu quero destrancar. Portanto, se eu quero destrancar um recurso ordinário, o valor lá está hoje lá 10 mil e uns quebrados. Neste caso, eu tenho que fazer o depósito recursal de 5 mil e uns quebrados, que é a metade, 50% do valor do recurso que eu quero destrancar. É sempre assim, parágrafo 7º do artigo 899, correspondente a 50% do valor do depósito do recurso do qual pretendo destrancar. Se é um recurso de revista, é 10 mil quebrado lá, que é a metade do valor do depósito recursal do recurso que eu quero destrancar. Tá bem? Mas agora, olha só, botei uma observação para vocês, é importante. Se eu estiver falando de agravo do instrumento em face de decisão denegatória do recurso que não admitiu, o recurso de revista, e esse esteja se opondo à contradecisão que contraria a jurisprudência uniforme do TST, súmula orientação jurisprudencial, não haverá necessidade do depósito recursal. Então, é só uma observação aqui, porque vai que vocês estejam diante de uma situação dessas e precisam fazer, porém o cliente não tem essa condição financeira para dispor, vocês saibam que,
quando for um recurso de revista e for, então, em relação à decisão que eu estou recorrendo, ela então ataca, ela contraria jurisprudência uniforme do TST ou então súmulas de orientação jurisprudencial, não é exigido então depósito recursal. Entende-se que a matéria então já é pacífica a ponto de admitir sem essa necessidade, certo? O recolhimento do depósito recursal, vou observar lá a instrução normativa 3. Vamos ver o que é mais que é importante. Sim. Caso tenha sido feito os depósitos recursais anteriores no valor que chega ao teto da condenação, aí eu não preciso fazer mais depósito recursal algum, certo? Digamos que o recurso, eu fiz o agravo, aliás, o recurso ordinário, a condenação era 15 mil, fiz o recurso ordinário lá nos 10 mil e uns quebrados. Fui fazer o recurso de revista, depositei o restante, mais 5 mil ali, que fechou o valor total da condenação de 15. Digamos que o meu recurso de revista não foi admitido, não foi então admitido seu prosseguimento. Neste caso, vou fazer o agravo do instrumento para destrancar o recurso de revista. Neste caso, como toda a condenação já foi garantida, eu não preciso fazer depósito recursal. Diferente se a condenação fosse no valor de 30 mil. Fiz no recurso de revista fechando lá os 20 mil, cento e poucos, e daí depois na sequência eu vou fazer o agravo de petição. Neste caso, eu preciso depositar a metade do valor do depósito recursal do recurso de revista, que seria 10 mil e pouco. Porém, se a decisão, aliás, a condenação for 30 mil, eu vou fazer, já tem 20 e uns quebrados, eu vou fazer só até fechar 30 mil, que é o valor total ali da condenação, certo? Se já tivesse sido totalmente garantido, não tem a necessidade, então. Até porque o depósito recursal, ele tem a natureza de garantir a execução, para evitar aquele recurso protelatório que fosse demorar a ponto de gerar um prejuízo ainda maior àquele que faz jus ao crédito, certo? O reclamante, se for agravante, não precisa fazer o depósito recursal, até porque ele mesmo é o próprio credor, e o beneficiário da justiça gratuita também não precisa. Eu preciso fazer a comprovação do depósito recursal, sempre com documentos originais, né? Quando o processo eletrônico eu vou escaneá-los, mandar a comprovação do pagamento, sem problema nenhum. Formação do agravo. Essa terminologia, então, o legislador entendeu que é o quê? Eu tenho que instruir o meu agravo do instrumento, assim como no processo civil, com peças obrigatórias. Nós temos uma relação de peças obrigatórias. Quais são elas? Artigo 897, parágrafo 5º, inciso 1º. Cópia da decisão agravada, certidão da respectiva intimação, procurações dos advogados, petição inicial, contestação, decisão originária, sentença ou acórdão, comprovação do depósito recursal referente ao recurso a que se pretende destrancar e comprovação do recolhimento das custas e comprovação do depósito recursal do agravo do instrumento. Então, eu tenho que fazer a comprovação de todo o pagamento das custas, dos agravos, lembrando que a comprovação do depósito recursal referente ao recurso que pretende se destrancar, eu tenho entendimento de que eu só preciso fazer essa comprovação caso ela esteja sendo mérito do meu recurso. Ou seja, se foi dito que ele não fez o depósito, aí sim, do recurso que eu quero destrancar, por isso que ele não foi admitido. Aí eu tenho que fazer a comprovação. Do contrário, tem entendimento já que não teria essa necessidade. Tá bem? Mas o que mais? Só isso? Não. Eu também tenho que instruir com cópia relativa ao recurso que foi trancado no juízo ACO. Ou seja, eu quero um recurso ordinário que foi trancado, eu quero que ele seja admitido, além dos documentos obrigatórios que eu acabei de falar, eu vou juntar também cópia do meu recurso, para que quando ele for, se admitido, então, o agravo for conhecido, ele já vai ser analisado, então, o recurso do qual estava trancado, certo? O agravo não vai ser conhecido se não contiver, então, as peças obrigatórias, certo? Mas, lembrando que, se for autos eletrônicos, eu não preciso fazer jus obrigatoriamente ou melhor, não preciso fazer a juntada de todas essas peças obrigatórias, porque o tribunal vai ter acesso lá no processo, nos autos eletrônicos. No entanto, nada impede, se tu quiseres anexar juntamente com o teu recurso, as principais peças. Por quê? Nós temos essas peças obrigatórias
e além delas faculta então a parte ainda juntar peças que ele entende necessárias, que ele entende oportuna para o julgamento do recurso. Sabe, tá bem? Isso é a mesma coisa que vale lá para o agravo do instrumento no processo civil. É a mesma regra aqui no que tange as petições obrigatórias, que devem acompanhar, os documentos que devem acompanhar, mas se for auto eletrônico não tem essa necessidade, tá bem? Quais são os efeitos? Os efeitos, então, não possuem efeitos suspensivos nem mesmo na fase de execução. Nem mesmo quando eu estiver falando de um agravo do instrumento para destrancar agravo de petição, não tem efeito suspensivo, tá bem? O seu processamento eu vou apresentar também para a autoridade do judiciário aqui despachar a decisão agravada, ou seja, aquele juízo que negou o seguimento então ao recurso, é para ele que eu vou direcionar a minha peça de agravo de instrumento. Então, ele vai autuar em autos apartados, então por isso a necessidade da juntada das peças obrigatórias, junta em autos apartados. Na sequência, então, ele pode reconsiderar sua decisão ou não, recebendo o recurso, e ainda vai intimar a parte contrária para apresentar contra-razões, contra-minutas, e na sequência será remetido ao tribunal do qual é competente para julgar o recurso que está trancado, que foi negado seguimento. Tá bem? Se o recurso denegado tratar de agravo contra a decisão denegatória do processamento de agravo de petição ou recurso ordinário, quem é o competente é o TRT. Contra a decisão que negou o seguimento do agravo de petição ou recurso ordinário, TRT. Negou o seguimento do recurso de revista, TST. Certo? Se for provido o agravo de instrumento, no processo trabalhista, a turma deliberará sobre o recurso principal. Ele admite dar provimento ao agravo do instrumento, dizendo, não, o recurso que está trancado deve sim ser analisado pela corte. Nesse caso, já analisa o recurso que estava trancado, o recurso principal. Certo? E a tramitação e julgamento do agravo do instrumento vai respeitar o regimento interno de cada tribunal. Então não tem na CLT uma regulação própria de como vai ser julgado, se vai ser pelo pleno, se vai ser por uma turma, enfim, não tem esse trâmite. Nós temos que respeitar então o regimento interno de cada tribunal, do qual vai tramitar o agravo de instrumento. E por fim, a sua estrutura, assim como os demais recursos, como o agravo de petição que nós vimos anteriormente, ele possui duas partes, uma peça de interposição e as razões recursais. A peça de interposição, dirigida ao juízo ACO, nós vamos falar a mesma sistemática que ela. Pedir admissibilidade, processamento, intimar a parte contrária a apresentar contra-minuta, contra-razões. E na sequência, vou informar que eu fiz o depósito recursal, custas, e vai pedir para ser remetido ao tribunal adquem. O tribunal adquem, por sua vez, vai analisar, então vai receber o recurso. Aí aqui até tem essa peculiaridade. Leva ao tribunal questões envolvendo reforma da decisão, pedindo os requerimentos finais quanto à admissão, processamento e acolhimento do agravo e, consequentemente, regular o processamento do recurso que foi anteriormente denegado seguimento. Neste caso, eu vou pedir que o agravo seja provido e automaticamente seja analisado o outro recurso, o recurso que estava trancado. E daí, na sequência, seja analisado e provido demais o outro recurso que estava trancado. Certo? Juntando as peças obrigatórias neste caso. Tá bem? O modelo, como a gente já vem falando, nós sempre trabalhamos na aula ao vivo, portanto, nós vamos trabalhar o modelo do agravo de instrumento, assim como do agravo de petição. Tá bem? A aula de hoje, então, a aula gravada, para que vocês tenham os principais fundamentos. Né? Na aula ao vivo, a gente já vai ver, já sabendo as suas principais características, as suas peculiaridades, do que tange o agravo de petição e o agravo de instrumento. Certo? Agravo de petição na fase de execução e agravo de instrumento para destrancar recurso que foi negado seguimento. Certo? Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham aproveitado, gostado e até a nossa próxima aula. Tá bem? Tchau, tchau.